Boa noite, estamos felizes por mais um momento que vamos estudar a palavra do Eterno. E hoje com o tema Mandamentos de Deus e Ética Cristã. Hoje, a relevância da lei de Deus em tempos de transgressão normalizada. Desejo a todo querido ouvinte que a graça e a paz de Jesus Cristo encha a cada querido irmão que participa hoje conosco. E aqui vai uma reflexão, né, para nosso início, nossa meditação. Vivemos na era da normalização da transgressão. Mentir se tornou esperteza. Imoralidade virou entretenimento. Desonestidade é sinal de inteligência. Idolatria é chamada de estilo de vida. E o pecado virou piada. O mundo diz: se te faz feliz, faça. A verdade é relativa. Certo é o que funciona. Cada um tem a sua moral. Mas, em meio à confusão moral dos últimos dias, Deus levanta um povo descrito em Apocalipse 14, 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Querido ouvinte, querido irmão, querido amigo, Deus está chamando o seu povo não apenas para crer certo, mas para viver certo. Não apenas para professar fé, mas para praticar obediência. Qual o lugar dos mandamentos de Deus na ética cristã hoje? E especialmente, como viver a lei de Deus no mundo que a rejeita? Então, fique conosco aqui durante esta live. Desejo a todos que estão aqui mais uma vez uma boa noite, que a paz e a graça do Eterno esteja com todos, queridos. Estamos aqui com Paulo Pinto, meu querido pai, que já está online também. Ative seu microfone para dar boa noite aos queridos ouvintes. Boa noite a todos e a todas. Que alegria estarmos juntos nesta noite e é com grande satisfação que cumprimentamos a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos ver. Eu quero Estamos hoje, hein? Eu quero começar saudando aqui a irmã Giselda, que sempre abre as Sim, lives aqui diariamente com seu boa noite, de forma pontual. Um grande exemplo, a irmã Giselda, para todos nós. é verdade. E o irmão Edenilson também está aí conosco, com alegria, a paz, meu querido irmão. O irmão Manuel, bom Manuel, a graça e paz, meu querido irmão. A irmã Zilda, deve estar aí com a família. Boa noite a Luiz todos. Eduardo Magalhães, É isto. maravilha. A irmã Noade, a paz, meu querido irmão. Manoade, maravilha. Irmão Josiel. Josiel, São Romão, Hoje eu que vi uma alegria. foto do irmão Josiel com a família e deu saudade ali de muitos ali do São Romão. Um abraço, meu querido irmão, a todos aí. Uma Raimunda Carvalho, Casa Nova, muito grande maravilha. abraço também para o irmão Márcio e família, Felipe e todos. Amém. E vamos lá, irmão Edson Costa. O Edson, Uma boa que alegria. noite. Irmão Antônio Leite Rolim, Meu amado irmão do coração, que alegria, alegria grande, servo de Deus. é isso. Irmão Edilson, irmão Edilson. O Edilson, maravilha, a paz. Olha aí, o irmão
O irmão Manuel percebeu que hoje nós não estamos fazendo a transmissão pelo canal, tá vendo? Faltou o vídeo de hoje. De fato, meu irmão, a gente está fazendo hoje a publicação devido a uma pequena limitação da transmissão ao vivo. Isso. E aí estamos transmitindo por um outro canal, mas depois nós vamos atualizar lá o vídeo. Com certeza, com certeza. Irmão Almerindo, José da Cruz. Almerindo, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Muito bom. Deus abençoe, meu irmão. Ótimo. Quem for entrando, vai dando uma boa noite aí, se apresentando. E que a paz do Eterno esteja presente na vida de cada querido irmão. Vamos ter mais algum anúncio por agora, pai? Ou vamos iniciar já com o hino, para também não ficar um pouco atrasado, né? Com certeza, Augusto. O hino Então, que está previsto é. Deixa eu ver aqui. Vamos batalhar. Vamos batalhar. Hino Vamos Batalhar, que é o de número 343 do Inário da IASD. Vamos ouvir e vamos meditar, não é? Para a honra e a glória do Eterno. E nós estamos numa batalha espiritual. é verdade. Vamos ver se ele vai tocar, senão eu vou pegar aqui outra canção. Não tá tocando, né? Eu vou colocar outra versão aqui. Deve ser a internet, querido. Isso. Detalhezinhos aí. Transmissão. Vamos batalhar, então vamos por aqui. Pai, não está passando aí? Não, Certo. não está. Deixa eu dar uma checada aqui, porque só um minuto. Se quiser que eu tente colocar aqui, adicionar Certo. o gravado, né? Isso. Eu vou remover aqui e aí vou Sim. apresentar novamente para ver. Testei no instante, estava aqui bloqueio aqui. Se quiser, eu adiciono aqui, querido. Pronto, adicione. Aqui ocorreu algum questão. Eu estou adicionando, eu creio que já está. Pronto, beleza. Vou colocar então. Excelente. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos a lutar. Vamos já, eis que nosso rei com as hostes vem.
Amém. Amém. Muito bem. Temos aqui mais alguns irmãos que chegaram, que é irmão Pedro Bahia, deve ser nosso querido irmão lá da comunidade. Irmão Pedro. E Madalena, irmã Madá, forte abraço, meus queridos irmãos. Ana Paula Rolim, graça e paz, minha querida irmã, Norinha. cunhada, e as bebês e a Tiago, Deus guarde e abençoe a todos. Edilson também, Edilson Carfi, e o irmão Danilo também. Boa noite, queridos irmãos. Alegria. Ok, então vamos seguir fazendo uma oração e assim daremos seguimento. Os que puderem ficar de joelhos, vamos orar assim, e os que não puderem, vamos estar, como pudermos, em reverência. Querido Pai amado, Deus único, verdadeiro, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, bendito seja por tua bondade e misericórdia. Amém. Queremos te agradecer por mais este dia, o 4º dia desta jornada de transformar, e que de fato, ó querido eterno, nos transforme a cada dia. Não permita que o mal, que o pecado tenha vez em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, mas que o teu Espírito reine em nós. Amém. Que neste momento abençoe a todos os queridos ouvintes que estão aqui neste momento procurando ouvir, conhecer mais de ti, do teu filho, e que abençoe a cada um. Que abençoe Amém. o lar de cada querido irmão que está Amém. esforçando para estar longe do mal, do pecado, e que possamos escolher sempre a ti, o bem, a luz, a vida, e que possamos seguir sempre nos teus caminhos. Não permite, Senhor, que nenhum mal sobrevenha sobre nós. Venha Amém. estar com o mensageiro que, ao abrir a tua palavra, que seja ungido por teu Espírito para nos trazer a tua mensagem, e que possamos aprender mais e mais de ti, do teu filho, e que possamos colocar em prática em nossa vida. Perdoa as Amém. nossas faltas, que eu te peço, te agradeço em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Amém, ó Deus querido. Amém, Senhor. Amém. Rose, você poderia me passar a lista aí? Não. Tá difícil, né? Tá. É porque eu estou atualizando. Ah, tá. Mas era bom se fosse no papel. Vou aproveitar aqui para saudar meu querido tio Osíris, a qual eu chamo de Osirinho. Isso, abraço, nosso tio querido, Osirinho. meu cunhado querido. A irmã Elizabeth também, que está aí conosco. Alegria, irmã Elizabeth. Um abraço, minha querida irmã da comunidade aí do Arapuá Novo. Um abraço. Abraço aí para Denísio, Henrique, para Guilherme, Luizinho também, todos nossos queridos aí do Arapuá Novo. Em breve vamos estar aí, novamente, com a graça e o poder de Deus. Ok. O senhor passa aí, né, pai, o slide, tá tudo ok? Sim, querido, tá. Ok. Pronto, já está aqui, né? Exatamente. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero abraçar a todos vocês
que foram pontuais, estão aqui conosco, nesse esforço, né, evangelístico, nesse esforço dentro da missão de Cristo, para que nos consagremos mais ao Eterno, para que o busquemos mais em espírito e em verdade, para que nos revistamos da luz do nosso Senhor Jesus Cristo e, assim, cheios do Espírito de Cristo, que vem do Eterno, Espírito de Deus, Espírito Santo, nós possamos levar esta luz a outras pessoas. Que a gente se conscientize desse dever, que a gente se conscientize dessa responsabilidade, dessa ordem que Cristo deu: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não vamos sossegar enquanto estivermos vendo um amigo, um irmão, um parente fora da luz, a luz do evangelho, a luz de Cristo. Aqui não tratamos de denominação, mas de princípios do Eterno, a sua santa lei, os seus conselhos, as suas ordens, as ordens do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a nossa temática nesta jornada de transformar espiritual que estamos tendo aqui através da internet. Muito bem. Mandamentos de Deus e ética cristã hoje. Como é que a gente pode considerar este assunto, irmãos, no século 21? Algumas pessoas creem que a lei já passou, não é? Muitas denominações dizem isso em amplos pulmões, mas vamos ver qual é a nossa posição diante dos mandamentos do Eterno e a ética cristã hoje. A relevância da lei de Deus em tempos de transgressão normalizada. É isso que estaremos estudando nesta noite, e eu quero chamar muito a sua atenção. Essas palestras vão estar todas disponibilizadas no canal Ao Deus Único, não é? Esta está hoje no canal do meu querido filho Augusto, porque tivemos um contratempo no nosso canal, mas vamos normalizar isso. Mas essa pregação, como o nosso querido irmão Manuel destacou, e muito observador, não é? Parabéns, irmão Manuel. Ela vai também estar publicada em Ao Deus Único, tá bom? Para a honra e a glória de Deus. A base dessa pregação, meus irmãos, está em Apocalipse 14, 12, também em João 14, verso 15, e ainda no Salmo 119, que é uma proclamação, é uma exaltação à santa e eterna vontade de Deus através da sua santa lei em todas as eras. Está de pé os e-books que serão um brinde para os nossos amados irmãos que estão participando dessas lives. Como nós já falamos, conhecer o único Deus verdadeiro, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que o sistema religioso escondeu por muito tempo, e o cardápio do Criador. Irmãos, eu fiquei muito feliz por esta pesquisa que Deus nos concedeu fazer e escrever este e-book e depois disponibilizar para vocês. Está muito bom. O cardápio do Criador, o guia definitivo para nutrir o corpo para uma vida sem limites, uma vida nesta terra e nos céus e depois na terra renovada, eternidade afora,
seguindo as orientações do eterno e único Deus. Então, esse material vai ser disponibilizado no final para aqueles que estiverem participando dessas lives, que são muito instrutivas. Eu tive que estudar muito, não é? Embora com 63 anos de fé, eu estou aqui, irmãos, com um probleminha já surgindo aqui na minha região cervical, devido ao trabalho no computador durante meses, nos preparando para essa jornada, porque amamos os nossos irmãos e me sinto um guardador também. Eu acho que cada um de nós é guardador do outro irmão, dos outros irmãos. E eu também me sinto assim responsável pelos irmãos com esse dever que Cristo impôs sobre mim de compartilhar, de chorar junto, de orar junto e estudarmos juntos também a palavra de Deus. É esse o nosso desejo. Muito bem. Nós já tivemos. Obrigado, querido. Nós já tivemos 3 noites, estamos hoje na 4ª noite, tratando dos mandamentos de Deus e da ética cristã, e amanhã à noite nós estaremos estudando o juízo final e a vida presente. E como chegar ao juízo final sem medo de ser feliz. Só existe uma forma. Nós vamos estudar isso amanhã. Você e eu poderemos viver sem medo do juízo se atendermos a esta única forma de chegar lá sem medo de ser feliz. E nós seremos felizes em Cristo Jesus. Eu espero que nenhum de nós esteja fora disso, para a honra e a glória de Deus. Maravilhoso. Então, esses serão os temas. Depois nós vamos ter mais 2 mensagens. Depois ficaremos nos reunindo pelo menos uma vez por semana. A gente vai comunicar a vocês nesse crescimento espiritual. A lei de Deus continua sendo, meus irmãos, a despeito de todas as opiniões contrárias, continua sendo o fundamento da ética cristã. Se o irmão tiver algum comentário, pode colocar aí no chat, né? Ou no chat, como alguns chamam também, né? Considerando o inglês ou o português, mas nós estamos no Brasil, é o chat. Então, coloque lá o seu comentário, pode discordar de mim, fique bem à vontade, não ficarei triste com isso, pelo contrário, eu agradecerei, porque você estará participando e sendo sincero. Mas se você quer colocar alguma observação que complemente, não é? Pode colocar. A Rose está nos dando todo o apoio aqui, sempre, e acompanhando isso de perto, para que a gente possa ter uma live mais completa para a honra e a glória de Deus. Então, a despeito de todos os comentários em contrário, a lei de Deus continua sendo o fundamento da ética cristã, mesmo no mundo que normaliza o pecado. Isso é muito triste, mas nós somos diferentes. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos como aqueles que normalizam o pecado. Não, absolutamente. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse é o texto base de todas as nossas mensagens. Por que dizemos isso? Porque a Trindade, ela não cabe nos 10 mandamentos, que fala de um único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não cabe mais o Deus Filho e nem Deus Espírito Santo. Cabe o Filho de Deus, nosso Salvador, claro. E cabe também o precioso Espírito Santo de Deus, claro. Cabe, sim, mas não um Deus Espírito Santo e um Deus Filho. A Bíblia não dá margem para isso.
e os 10 mandamentos não comportam isso. Cristo ensinou diferente. Ele disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a esses que assim o adorem. Essa é a mensagem de Cristo em João capítulo 4, versos de 21 a 23, não é? Então, o povo de Deus tem essas 3 grandes características: perseverança, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Sem isso, não é povo de Deus. E aqui eu não estou falando de placa A, B ou C, não. Mas estamos falando de um povo, não é? E aqueles que santificam outro dia que não o sábado, também não comportam dentro da santa lei do decálogo. Aqueles que creem na imortalidade da alma também não comporta dentro desse povo, não é? Aqueles que estão no ecumenismo também não pode comportar aqui dentro, porque a santa lei é pisada, a fé de Jesus é distorcida, não é? Aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não no nome do Senhor Jesus Cristo, também não comporta dentro desse povo, porque todos os batismos registrados nas Escrituras Sagradas foram em nome de Yeshua, Hamashia, o Messias, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Nós não precisamos ficar pesquisando entre as 47 mil denominações cristãs, não é, que existem. Não. A gente vai ver por esse critério. Aqui está o funil, aqui está o crivo para que se possa chegar a uma conclusão. Se você conhece alguém que preenche esses requisitos, então é alguém que faz parte desse povo e é alguém com quem podemos nos associar, fazer amizade, estudar juntos e assim por diante. Muito bem. A maior parte aí das denominações afirma que a lei dos 10 mandamentos acabou. Os religiosos dizem isso. Mas seria isso verdade à luz da Bíblia? Como seria o mundo, meus irmãos, se essa lei acabasse definitivamente? Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Então, esta lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. E aí nós temos aqui, nós temos uma parte, uma tábua, não é? Com 4 mandamentos, que significa amar a Deus sobre todas as coisas. É um resumo disso. E esta outra tábua, que está aqui à direita nossa, né? Então, essa significa amar ao próximo como a si mesmo. Então, esta lei, meus amados, é uma lei eterna. Ela existe antes do Sinai e ela é imutável. Ela é imutável. Deus seja louvado por isso. Ela é eterna. Muito bem. E quando você vem aqui para o outro lado, a outra tábua, que resume a parte de amar ao próximo como a si mesmo, e começa com honra teu pai e a tua mãe, e termina com não cobiçarás, né? Então, ela foi escrita pelo dedo de Deus. A lei é santa, é justa, é boa. Está em Romanos capítulo 7, verso 12. E Jesus e os apóstolos guardaram esta lei. A Virgem Maria guardou essa lei até após a morte de Cristo. Todo esse conjunto de mandamentos, toda esta lei foi guardada pelos apóstolos, por Jesus, por Maria, pelo apóstolo Paulo, não é? E assim por diante. Louvado seja Deus por isso. Então, essa é uma lei eterna. E o que é que ela diz lá em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Nós aprendemos que esta lei começava em Êxodo 20, verso 3. Só que, se você esquece dos primeiros versos,
você comete uma falha muito grave. Uma vez, o nosso querido irmão Alexandre Botelho, ele fez uma mensagem muito bonita sobre isso. E eu gostei muito dessa mensagem dele, onde ele dizia: olha, os mandamentos não começam no verso 3, como nos ensinaram, começa no verso 1. E se você tem uma Bíblia, você pegue agora mesmo ou depois e você abra no segundo livro, que é o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Aí diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou Yahvé. Isso faz toda a diferença. Eu sou Yahvé, ou Jeová, não é? O teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então veja que quem está falando aqui e quem escreveu isso em pedra com o seu próprio dedo foi Yahvé, o único Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Aí, no verso 3, quando ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Opa! De mim? Sim, de mim. Mas quem é que está falando aqui? É uma trindade? Não, é Yahvé. E como eu sei isso? Os versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Então, isso faz toda a diferença. E nos ensinaram que esta lei começa no verso 3, do capítulo 20 de Êxodo, e isso não é verdade. Aí está: não terás outros deuses diante de mim. Aqui está, ó, o primeiro mandamento. E aí vem o segundo: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Meus irmãos, isso é muito sério. A Igreja Católica ensinou durante milênios, quase 2 milênios, que a Virgem Maria, que foi uma mulher de vida digna, de vida santa, de vida irrepreensível, a gente sabe disso. Mas o Papa falou a verdade ultimamente, depois de 1.700 anos dizendo diferente, ensinando diferente. Ele disse: Maria não é salvadora. Maria não é intercessora. Ela não é mediadora entre Deus e os homens. Ele explicou correto, porque o único que é mediador, que fica no meio e que faz a mediação, é Cristo. Cristo Jesus, homem, o Filho de Deus que esteve aqui. Vocês percebem? Então, meus irmãos, e quantos católicos sinceros, pessoas queridas e que foram enganadas durante tanto tempo, quase 2.000 anos. Meus irmãos, o mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente que brinca com o nome de Deus, faz piada, fala no nome de Deus qualquer hora. Está errado. E tem mais do que isso. Se você é um servo de Deus, note isto. Se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, não importa aqui a denominação. Se você é um servo de Deus e você faz tudo quanto Deus manda você fazer, e aí, em determinado momento, você compra e não paga. Você diz que vai estar em certo local, tal dia e tal hora, e não vai. E não dá nem satisfação. Se você mente, você está tomando o nome do Senhor Deus em vão. Porque aquela pessoa que lhe conhece e sabe que você é um crente, ou um servo de Deus, ou uma serva de Deus, e você mente, você toma emprestado e não paga, você compra e não paga,
diz que vai pagar e não paga, não é? Você trai o seu cônjuge, Deus tenha misericórdia. Então alguém vai dizer: que Deus é esse que essa pessoa tem? Que Deus é esse a quem ele ou ela serve? Percebe a amplitude dos mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí você diz: ah, eu sou um crente, eu sou um católico fiel, eu sou um evangélico, eu temo a Deus. Mas depois você desonra ao Eterno. Percebe? Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso está em todas as Bíblias. Na Bíblia católica. Eu tenho uma Bíblia católica. Vou pedir à minha esposa que me ajude. Eu acho que daquela estante ali, querida, tem uma Bíblia de Jerusalém, lá em cima ali. Se tiver, eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, ela traz do jeito que eu estou falando. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Você percebe? Rose é muito querida, está trazendo já aberta aqui para eu mostrar para vocês a Bíblia de Jerusalém, onde eu estive também com a minha esposa. Deus nos deu esta graça lá em Israel. Muito obrigado, querida. Então está aqui, irmãos, ó, Bíblia Sagrada, Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ver se aqui dá para você ver melhor. Tá vendo? A Bíblia de Jerusalém. Muito bem. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, do capítulo 20 de Êxodo, e eu vou ler aqui para vocês, e vocês podem conferir. Os queridos amigos que são católicos e pessoas queridas e que buscam fazer a vontade de Deus, não é? Aqui está na Bíblia católica. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vocês percebem? Então, essa é a lei do Eterno, é a lei de Deus, está aqui na Bíblia católica. Eu vou ler o que está escrito aqui, Editora Paulus. Está aqui, ó, Editora Paulus. Acho que dá para ver aí, né? Na imagem. Se não tiver, querida, você me diz aí se não está vendo. Eu vou ler aqui o imprimatur. Da luz, Então, veja, tem uma parte aqui que tem um imprimatur. Deixa eu ver se eu localizo. O imprimatur escrito pelo cardeal Dom Evaristo Arnes, e que dá legitimidade aqui ao trabalho, né, da imprensa quando imprimiu esta Bíblia. Está aqui, ó. Com aprovação eclesiástica, imprimatur, carta protocolar da CNBB, SG número 0051/03. Vocês percebem? Então, está aqui a Igreja Católica dando o imprimatur, dizendo está correto. É isso aqui mesmo, a Bíblia, a palavra de Deus, não é? CNBB, Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. E quando você abre em Êxodo capítulo 20, você lê: lembra-te do dia de sábado. Então não é domingo que está escrito aqui. Isso foi uma coisa posterior, que foi colocada lá desde o ano 321, né? 321, quando Constantino ele baixou um decreto trocando o sábado pelo domingo. Vocês percebem? Então, isso é uma ordem humana, não é uma ordem de Deus. Eu diria até desumana,
porque é muito triste fazer uma coisa dessas com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aí vem o quinto mandamento: honra pai e mãe. Eu ouvi hoje, muito triste, uma história de um filho de um pastor evangélico, se não me engano, em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade que eu já estive também ali. E este rapaz, ele assassinou o pai, um pastor, até famoso por lá, né? E outros vários componentes desta família. Meu Deus, é um fim de mundo, é um fim de mundo. Mas o mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe. Agora imagina se essa lei acaba, porque isso é um caso que aconteceu lá, um outro acolá, mais um outro ali, mas o Brasil tem mais de 215 milhões de pessoas. Graças a Deus, porque essa lei ainda está em vigor, não é? E aí vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento: não cobiçarás nada do seu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o marido, né? E nem os bens dessas pessoas. Meus irmãos, a pergunta central é como os cristãos, você e eu, podemos viver a lei de Deus. Como é possível num mundo que rejeita a verdade moral? É possível? O que é que você acha? Escreva aí nos comentários. Como é que é possível alguém obedecer a esses mandamentos hoje? Ou não é mais possível? Pode escrever. Fique à vontade. Muito bem. O que são esses mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus, eles compõem o decálogo, mas tem muitas outras ordens de Deus na sua palavra, conselhos sobre alimentos, sobre relacionamentos, enfim, na Torá, não é? Estão muitos preceitos do Eterno, muitos deles que já não se pode mais colocar em prática, porque mudou quando Cristo, na cruz, ele derramou o seu sangue precioso. Então, muitos preceitos cerimoniais que eram sombras, o antitipo, o tipo encontrou o antitipo, a sombra encontrou a realidade, e o temporal alcançou a eternidade, quando Cristo deu a sua vida e derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário pela nossa salvação. A lei, ela revela o caráter de Deus. Deus é santo. Então, não adulterarás, porque isso é impureza, é falta de santidade, é maldade, é crime. Deus é santo, adore-o todos os dias, especialmente no santo sábado. É um tempo sagrado, é um santuário no templo. São 24 horas para que você não compre, não venda, você não negocie, não trate de assuntos temporais, mas vamos tratar do eterno, da adoração a Deus, do culto a Ele, do estudo da palavra, obras de caridade no santo dia do Senhor. Deus é verdadeiro, então não mentirás. Aquele que comete a mentira, ele estará fora dos céus, estará fora da Nova Jerusalém. Deus é único. Não terás outros deuses. Não adore trindade. Não faça como os indianos, que têm mais de 300 mil ídolos, mais de 300 mil deuses. Deus é amor. Honra o teu pai e a tua mãe. Se esse rapaz lá de Juiz de Fora amasse o seu pai e a sua mãe, ele jamais faria o que ele fez. Mas nunca, em tempo algum. A lei é caminho de liberdade. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmo 119, verso 45. A lei, meus amados, ela
mostra o pecado. Ela não limita a vida. A lei, ela não tem função de salvar ninguém. Isto é fato. Isto é bíblico. A lei não salva ninguém, mas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, esses andam conforme Jesus andou. E ele disse: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor eu permaneço. Vocês percebem? Então, ele disse também: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Os mandamentos de Cristo não são diferentes dos mandamentos do Eterno, porque ele obedece ao Pai em tudo, e o que ele nos ensinou está intimamente relacionado com o que o Pai ensinou. Meus irmãos, vejam essa imagem que está aí posta. Imagine essa cidade chinesa, não é? Que é Qiaxun, um dos mais complexos viadutos da China, está localizado em Guiyang. Veja que é emaranhado de viadutos, não é? Nesta cidade chinesa. Olha quantas vias. Um caracol perde aí feio. Agora imagine se não existe lei de trânsito nesta cidade. Que loucura seria entrar num viaduto desse, subir, vir para lá, para cá, descer, subir, não é? Ir para uma região e para outra, sem lei de trânsito. Seria um desastre em cima do outro. Meus amados, a lei é proteção, não é opressão. Quando Deus diz, não faça isso, ele está dizendo, não destrua a si mesmo. Você percebe? Então, esta é a lei da liberdade que o apóstolo Paulo falou. Assim falai e assim procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. E como que essa lei é lei da liberdade? Quem obedece a ela está em liberdade. E quem desobedece vai preso. Este rapaz que cometeu estes crimes bárbaros ali, ele já está preso. Então, e se você vai numa prisão, cada pessoa que está lá, um está porque matou. A lei diz não matarás. O outro porque desonrou, porque fez arruaça. O outro porque roubou. E assim, cada um lá está preso, está sem liberdade, porque não obedeceu à lei da liberdade. Percebe? Muito bem. A moralidade que o mundo normalizou. A mentira virou um hábito social. Hoje, mentir é estratégia, é esperteza, é conveniência. Mas Deus diz, os lábios mentirosos são abominação. Em João 8,44, diz que aquele que mente é do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, meus irmãos, uma coisa tão aparentemente simples, mentir. Alguém lhe pergunta uma coisa e você diz, não vi não, nunca vi isso, não sei o que é isso, nem nada. E é mentira. Isso é obra de Satanás. Quando você ou eu fizermos esse tipo de prática, nós estamos dizendo, eu sou um filho de Satanás. O Satanás está agindo por mim, porque a mentira não é de Deus. Deus é verdade. Deus é verdadeiro. Cristo é verdadeiro também. A desonestidade celebrada. O jeitinho virou cultura. Fraude virou inteligência. Mas a Bíblia é clara e ela diz, balança enganosa é abominação ao Senhor. Provérbios 11, verso 1. Então, meus irmãos, qualquer uma dessas coisas não é para o povo de Deus. Idolatria moderna. A idolatria não são apenas imagens. Hoje inclui o dinheiro, status, né, posição social, tecnologia. Daí
a inteligência artificial uma ferramenta extraordinária, muito útil, e que já está sendo usada para o bem amplamente. Existem hospitais lá ou pelo menos um hospital lá na China, onde não tem funcionário, não tem médico. Você chega, é atendido por computador, e o médico é quem lhe consulta, e com uma margem de acerto de 95%, quando muitos médicos têm uma margem de acerto aí de 15%, de 20%, de 30%, 50%, né? Há médicos que têm uma margem de acerto de 95%, 98%, não sei 100%, porque nem todo mundo tem todo o conhecimento, né? Mas a tecnologia, essa ferramenta tão útil, está sendo usada para mentira, está sendo usada para golpes, na família, na política, em todas as áreas, né? Aí entra, isso é idolatria, prazeres, ideologias, né? Que loucura, meu Deus! Quanta ideologia! Pessoas defendendo o aborto, defendendo o homossexualismo. Não é possível isso, a palavra de Deus não aprova isso. Se a pessoa tem essa tendência, a gente respeita, mas a gente não aprova, a gente não trata mal, a gente não vai querer bater de pau. Não existe isso, a gente não tem esse direito. A pessoa tem um desvio de conduta, a gente respeita, né? É um desejo da pessoa, ou um trauma que sofreu, seja o que for, mas a gente não pode aprovar. A palavra de Deus não aprova, mas a gente respeita e ama a pessoa, quer o bem da pessoa, quer que ela deixe esse tipo de prática. O egoísmo também. A imoralidade sexual normalizada em todas as mídias. O mundo chama pecado de liberdade, mas a palavra de Deus diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, meus irmãos, se está todo mundo aí na imoralidade, eu não vou entrar nisso. Eu não devo entrar nisso. O meu caminho é outro. O seu caminho é outro. É o caminho de Deus. É o caminho da santificação. E a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Percebam? Que coisa séria. E por que a lei é essencial nos últimos dias? A obediência, meus irmãos, e fé caminham juntas. Apocalipse 14, 12, une mandamentos de Deus e fé de Jesus. E isso é no desfecho da Bíblia. Assim como começou, termina. Não existe fé verdadeira sem obediência verdadeira. Então a pessoa diz: eu sou temente a Deus, etc. Mas se ele desobedece à lei de Deus, esta fé é falsa. Esta fé não é verdadeira. Agora, é claro, meus irmãos, eu volto a dizer, lei não salva ninguém. Lei não justifica ninguém. A lei apenas aponta o pecado. Se você diz, a lei acabou, então você está dizendo, não existe mais pecado. E o pecado vai continuar existindo, mas na sua cabeça não existirá, não existe mais pecado. Então, deixe um bem seu na rua, deixe lá o seu carro com a chave dentro e a porta aberta. E entre. Não existe lei, não existe pecado, então faça isso, não é? Passe por um determinado lugar perigoso, não é? Em horário impróprio, a sua vida está em risco. Mas se não existe lei, então não existe mais pecado. Então você pode passar. E eu não aconselho a ninguém fazer isso. A lei revela quem pertence a Deus. Olha que coisa forte essa. A lei revela quem pertence a Deus. Mas como? Se me amais, Cristo disse, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Mas ele também disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Obediência, meus amados, não é expressão de poder.
mas é expressão de amor. A lei é como um espelho, é uma ilustração antiga, aponta para Cristo. A lei é um espelho que mostra a nossa falha e nos leva ao único caminho de nos limpar, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O espelho apenas mostra, olha, há um problema aqui na sobrancelha, tem um cílio aqui, ou um fio, né, da sobrancelha, que está fora. Então você vai lá e ajeita, você apara ele e etc. A lei lhe mostra, olha, você está errado. É por isso que a letra mata, né? Nesse sentido. Porque se você cometeu adultério, você é réu de uma penalidade, percebe? E assim por diante. Outra forma que a letra mata é quando você lê um preceito de Deus, não é? Mas isso não tem efeito nenhum para você. Bobagem. Você vai pagar por isso. Você vai morrer por isso, né? Porque você viu a verdade, mas você não quis se envolver com ela. A lei nos diferencia no mundo sem referências. O mundo diz, tudo é permitido, mas Deus diz, nem tudo convém. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não vou me deixar dominar por elas. Percebe? Eu, por exemplo, estou com 72 anos de idade. Eu nunca tomei um copo de cachaça. Eu poderia ir num lugar, comprar uma cachaça e tomar. E posso fazer isso. Nunca fiz em 72 anos e não vou fazer jamais daqui para frente. Mas me é lícito, né? Eu posso fazer, mas nunca fiz e nem vou fazer. Percebe? Deus seja louvado. Eu prefiro seguir a orientação do Eterno. A lei molda o caráter dos santos, meus irmãos. Que coisa bonita essa. Ela prepara um povo que deve ser você e eu. Você que me ouve, que o Eterno dirija você e a mim também, para que a gente seja esse povo, né? Seja um santo também, uma pessoa separada desses prazeres mortíferos do mundo. Ela prepara um povo íntegro, santo, fiel, coerente, diferente do mundo. A pessoa lavada pelo sangue de Cristo, salva por Cristo, não é a lei, mas aí Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo está no meu coração, eu não vou cometer nenhum pecado, eu vou estar de acordo com essa lei, porque Cristo estará morando em mim, Deus estará morando em mim por seu Espírito. Percebe? E como viver os mandamentos hoje? Comece pelo coração. Jeremias 31, 33. Veja o que é a nova aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Percebe? Jeremias 31, 33. E o que foi que disse mais? Porei a minha lei aonde? No seu interior. E a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que a lei não mudou. A lei agora, ela sai das tábuas de pedra e vai para o coração. Na pessoa de Cristo, do seu Espírito. Na presença do Espírito de Cristo. Percebe? Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus. Como assim? Gálatas 4:6 diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Espírito de Cristo, que vem do Eterno. Espírito Santo. O Espírito grava a lei no coração. E a obediência não é mérito, não é algo de força ou de poder, mas é obra da graça, do favor imerecido de Cristo por nós. Desenvolva uma consciência bíblica. Quanto mais a palavra te molda, menos o mundo te domina. Meu irmão, aqui está uma chave. Se você e eu nos apegamos à palavra do Eterno,
amamos a palavra do Eterno, estudamos esta palavra, quanto mais a palavra me molda, e a você também, menos o mundo te domina. Se você passa tempo vendo filmes, né? Aí de Hollywood ou de quem quer que seja, ou de onde for, então você vai alimentando a sua mente com o mal. Mas se você estuda a palavra, quanto mais você estuda, menos o mundo vai lhe dominar e a mim também. Pratique pequenas obediências no pensamento, na palavra, no trabalho, não é? Se você teve um ódio de alguém, peça a Deus, tira de mim, Senhor, esse ódio, essa vingança. Não é isso, não, que tu queres, eu não quero também. Na palavra, transmita uma boa palavra para alguém que está necessitando. São pequenas obediências e que levam a grandes obediências depois. Eu tenho aqui um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz o seguinte, meus irmãos, um pensamento muito bonito. Ela diz assim, deixa-me ver aqui onde foi que está aqui no final. Me passa aqui o pensamento. Eu vou dizer da forma que eu li, né? Porque não localizei. Ela disse assim: não fique muito preocupado com grandes coisas, mas faça muitas pequenas coisas. E no fim, isso se agiganta e ganha forma. Fidelidade diária constrói caráter eterno. Seja luz onde há trevas. Percebe? A obediência é um testemunho silencioso, mas muito poderoso. Terminando, meus irmãos, a lei ela não é um peso, ela é identidade, ela é proteção, ela é liberdade, ela é caminho, ela é segurança. E por isso que a gente não pode se apartar da lei. Volto a dizer, a lei não salva ninguém. Só somos salvos por Cristo Jesus, pelo seu sangue remissor. Mas a lei, a gente vai andar como Cristo andou, conforme a santa lei do Eterno. Imagina, meus irmãos, eu digo assim, eu me entreguei a Cristo, eu amo a Cristo, né? Maravilhoso, eu amo a Cristo. Cristo está em mim, mas ele cobiça, ou ela, adultera, fornica, né? Como que Cristo está em você? Deseja mal ao próximo, odeia, não ajuda o necessitado. Então, você não está salvo coisa nenhuma. Talvez, como alguns disseram, talvez da boca da onça. Talvez. A fé dos santos, meus amados, é prática, viver a ética do reino. No mundo sem ética, é a marca dos remanescentes. Queira Deus, seja você. Queira Deus, seja eu também. E o apelo final, Senhor, escreve a tua lei em meu coração. Dá-me integridade, santidade e amor pela tua vontade. Que eu tenha gosto em fazer a tua vontade, em estudar o teu santo livro, porque é isso que vai me conduzir à eternidade. Não é no cemitério que acaba a nossa caminhada. Ali é apenas um dormitório, como vem, se não me engano, do grego. Dormitório, lugar de descanso. É onde o crente vai descansar. Talvez eu, daqui a uns dias ou anos, eu não sei, estou nas mãos de Deus. Mas na certeza de que um dia eu vou ressuscitar em Cristo Jesus, o meu Senhor. E a você também. Encerrando, a lei de Deus continua sendo o fundamento do caráter cristão para os últimos dias.
Não vamos esquecer a santa lei. Esses mandamentos, eles são eternos, fundamento da lei de Deus na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família. A minha família também, a minha esposa, meus filhos, meus netinhos, minhas noras, o meu genro querido, que chegou ontem de Barcelona com a minha filha e que amanhã vai estar aqui conosco, com a graça e o poder de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família e que Deus seja louvado e engrandecido o seu nome e que nunca nos apartemos da palavra do Eterno, que tem sido o meu arrimo nesses últimos 63 anos da minha vida, desde que, aos 9 anos, eu me entreguei a Cristo para a eternidade. Amém? Aleluias. Isso. Então, um abraço aqui para o irmão Taumaturgo, para o irmão Robson, para a irmã Vera, para todos que chegaram depois e aqueles que vão também entrar depois. Quem mais? Poli Lopes, né? Sejam bem-vindos também. Esses vídeos, eles estão aí na internet e eles vão ganhando visualizações. Compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito simples. Clica lá em inscrever, né? Aqui no canal de Augusto, o outro canal também, o Audeus Único, e clica também no sininho, marca todas as notificações para que você seja lembrado em todas as publicações, compartilhe o link, né, para que a gente possa ter essa mensagem levada a muitas pessoas, para a honra e a glória de Deus. Amém. Então vamos para o hino. Eis-nos prontos. O senhor vai falar sobre o hino, pai? Sim. Colocou aí as informações. Eis-nos prontos. É um hino do Inário da IASD, de número 299, apresentado pela família Kuntz, que a gente estima muito, são irmãos muito queridos, muito espirituais, e que têm dedicado uma boa parte da vida deles no resgate da história dos mártires. Eles têm viajado pela Europa, por vários países, França, Alemanha, não é? A Espanha e a Itália, e têm feito os vídeos nos lugares aonde os mártires depuseram as suas vidas por Cristo. Eu recomendo a vocês o canal da família Kuntz, são servos queridos do Altíssimo. Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. E acordando responderam, és-nos prontos a morrer. Sim, és-nos prontos, Senhor, sob os céus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre nós, Eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, és-nos prontos, Senhor, sob os céus. Nós vamos ser leais a Jesus.
Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Fantástico, maravilha. Uma alegria, né, ver uma família que dedica-se ao Senhor, né? Que possamos ter isso em mente, né? Seguir esse exemplo. E quem tem a sua voz, que louve ao Senhor, né? Todo ser que respira, louva ao Senhor. Exatamente, Augusto. É muito bonito, não é? E veja que o pai, a mãe, os 3 filhos, não é? Cada um com um instrumento, louvando ao Eterno. Augusto também toca muito bem, para a honra e a glória de Deus. Nicole também toca bem. Talvez ainda antes de terminar esta jornada, tenhamos uma música com Augusto e Nicole, não é? Para a honra e a glória de Deus. E breve também, quem sabe, Miguel vai tocar flauta ou outro instrumento que ele gosta muito também. E é muito bonito uma família que louva a Deus e que usa instrumentos. Deus seja louvado. Amém. Vamos para a oração final. Então, amanhã nós vamos falar sobre o juízo, não é? E como chegar ao juízo sem medo de ser feliz. Você atenta aqui, querido. Muito bem, vamos orar. Os que puderem ajoelhar, vamos ajoelhar. E, quem sabe, no programa de amanhã, eu vou pedir ao meu querido irmão do coração que faça uma das orações, né? Débora vai estar também aqui, vai fazer uma das orações, e vou pedir ao meu irmão que amanhã ele vai se conectar conosco e também fazer uma das orações para a honra e a glória de Deus. Oremos então. Obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e infinita misericórdia. Toma os nossos irmãos queridos que estão conectados conosco nesta hora, ó Deus, que chegaram pontualmente também. Abençoa a todos eles. Abençoa, ó Pai, os seus familiares. Toma também a minha família em tuas mãos. Toma a minha esposa, Débora, também Gil e seus familiares em tuas mãos. Augusto, Tâmara, Nicole, Miguel Augusto em tuas mãos. Tiago, Paulinha, também Ana Esther, Ana Sofia e Tiaguinho que está para chegar. Que tu tomes a todos, ó Pai, em tuas mãos. Nos prepares para o teu reino. Nos cubras com o teu manto de justiça. E que nós possamos ser fiéis a ti, lavados pelo sangue de Jesus e obedientes aos teus santos mandamentos, na medida em que Cristo habitar em nosso coração por seu Espírito, ó Pai. Dá-nos a tua graça, abençoa, ó Deus, esta jornada de transformar. Toma a todos os ouvintes em tuas mãos. É o que nós te suplicamos e nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados e o aumento da nossa fé em ti, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. A irmã Ditinha está conosco. Um grande abraço. Também a irmã Crisley, a filhona da irmã Giselda. Deus a abençoe, Deus guarde.
e que Deus ilumine todos os que estão participando. Se alguém ainda não não escreveu nada no chat, escreva, bote aí boa noite, olá, para que a gente possa acompanhar, não é? E depois podermos mandar os e-books para você também, no final, não é? Aqueles que participarem dessa jornada, não é? Vão ganhar o e-book, os e-books, né? Um abraço grande, Augusto. Até mais, um abraço, queridos irmãos, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã. Maravilha, Miguelito. Eu vou tocar flauta. Abraço grande. Deus esteja com todos.